Deus chamou Paulo no caminho para Damasco, naquele momento Deus revelou um propósito para a vida dele. Paulo passou por vários incidentes durante as viagens missionárias, mas em todos os momentos o Espírito Santo esteve com ele. Agora estava prestes a passar por situações muito difíceis por causa do Evangelho. No meio da terceira viagem missionária em Éfeso, Paulo decidiu ir a Jerusalém. Mas isso não seria nada fácil. O Espírito Santo lhe revelou o que aconteceria. E agora, constrangido, em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Muito sofrimento estava esperando por ele. Deus tinha um plano e um propósito a cumprir na vida do seu servo. Ele sabia que o que mais importava na vida era fazer a vontade de Deus e cumprir seus propósitos. Por isso, obedeceu, mesmo sabendo que seria difícil. Antes de ir a Jerusalém, Paulo estava em Mileto. De lá, chamou seus amigos, os líderes da igreja de Éfeso, para se despedir deles. Foi um momento doloroso. Paulo deu instruções de como deveriam prosseguir. Eu sei, e depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cesseis de admoestar com lágrimas a cada um. Depois os líderes ajoelharam e oraram chorando porque não veriam mais aquele amigo. Paulo continua sua viagem para Jerusalém, mas antes pararam em Tiro, encontrando alguns irmãos e ficaram algum tempo juntos. Os irmãos de Tiro tentaram fazer com que Paulo desistisse de ir a Jerusalém, porque sabiam que ele sofreria muito. Mas Paulo continuava firme em fazer a vontade de Deus. Esta é uma bela despedida. Mas tantos presentes assim irão afundar o barco. Lembrem-se de mim, meus irmãos, pois eu sempre me lembrarei de vocês. Nós o veremos de novo. Se Deus quiser. Diga-nos a verdade, Paulo. Nós o veremos de novo. Não. Mas vocês aprenderam a verdade e têm o Espírito Santo como guia agora. Deus os abençoe e guardem a fé, meus irmãos. Por que devemos navegar para Jerusalém, Paulo? É perigoso para você lá. Eu sinto. Eu também, Lucas. Mas o Espírito está me mandando ir. E eu estou pronto para morrer pelo Evangelho de Jesus, Lucas. Mas eu também sei que ninguém pode me levar antes da minha hora. Ele se despediu dos irmãos e foi para Jerusalém. Nós estamos presos a um juramento, Ananias. Sem dúvida. Nós não vamos comer nem beber até Paulo estar morto. Fazer um juramento é coisa simples. Mas vocês têm algum plano? Nós temos. Diga ao capitão dos romanos para que traga Paulo aqui amanhã. Diga a eles que queremos interrogá-lo, mas de acordo com a nossa lei. Assim que ele chegar, nós o apresentaremos e poremos um fim em Paulo. Suponha que o capitão venha com soldados. 2 não darão para realizar esse feito. Ananias, somos 40 os que fizeram o juramento. E 40 para realizarem esse feito. Então, que se faça assim. Em Jerusalém, os inimigos de Paulo o viram no templo e imaginaram que ele tinha levado um amigo não-judeu para lá, o que não era permitido, mas isso não aconteceu.
Paulo deve ser executado. Diga, o que foi que ele fez para merecer a morte? Diga. As mesmas coisas pelas quais vocês crucificaram Jesus. Blasfêmia contra a nossa lei e traição contra vocês. Eu não fiz nenhuma dessas coisas. A verdade é que eu prego Jesus que ressuscitou dos mortos. Só isso os irrita e os torna violentos. Você blasfema. Ele trouxe um gentio para o templo. Fora com ele! Ele é mentiroso. Quietos, quietos. Isto não tem nada a ver com a lei romana. Isto é uma questão judia. Vou mandá-lo de volta para Jerusalém. Então, apelarei para Roma. Se eu fosse culpado, eu morreria com prazer. Mas não sou culpado. Vocês sabem disso. Como cidadão romano, eu exijo ser ouvido por César. Mesmo assim, Paulo foi preso e ficou numa fortaleza. À noite, o Senhor apareceu a ele dizendo: Tenha coragem, Paulo. Você falou ao meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. Paulo ficou preso em Cesareia, onde pôde se defender e dar testemunho, primeiro perante o governador Félix. 2 anos mais tarde, Pórcio Festo assumiu o lugar de Félix, e logo os judeus foram falar com ele, querendo que Paulo fosse transferido de novo para Jerusalém. Mas Paulo apelou para ser julgado em Roma, pelo imperador César. O rei Agripa e Berenice foram passar alguns dias em Cesareia, e Paulo teve a oportunidade de falar ao rei e às autoridades da cidade. Todos ouviram atentos e o rei comentou: Por pouco, Paulo, quase você me convenceu a me tornar um cristão. Eles me dizem que você ensina uma doutrina estranha e perigosa. Eu prego as palavras de Jesus. Certamente existe um caminho mais fácil. Por que você faz isso? Ouça, rei Agripa, eu lhe peço. E saiba que as coisas que eu digo são a verdade. Eu já fui conhecido como Saulo entre os judeus. Eu passei minha vida perseguindo aqueles que acreditavam em Jesus. Eu os joguei na prisão. E fiquei inerte enquanto outros os matavam. Mas eu viajava para Damasco um dia para prosseguir em minhas perseguições. E uma luz dos céus, mais brilhante que o sol, desceu sobre mim e meus companheiros. Quando caí por terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus, o Senhor ressurreto, o Rei. E daquele momento em diante eu fiquei cego. E ele me ordenou que viajasse até Damasco. E lá, enquanto eu estava na sombra da morte, eu vi um homem santo em uma visão, o qual me procurou mais tarde e me abençoou, dizendo: Irmão Saulo, receba a tua visão. E ordenou que me levantasse e pregasse. E a partir daquele dia, ó Rei, eu tenho sido obediente àquela visão sagrada. Minha doutrina não é perigosa. Minha doutrina não é estranha. Pois tudo o que eu tenho dito, Moisés e os profetas disseram antes de mim, que Cristo deveria sofrer, morrer e ressuscitar dos mortos. Ressuscitar dos mortos? Eu não disse? Você está louco, Paulo. O homem é louco. Você quase me convenceu a me tornar um cristão. Hã? Este homem não fez nada de errado. Muito bem. Você quer ser julgado em Roma. Pois para Roma, você irá. Agora Paulo seria levado a Roma e falaria de Cristo lá. Paulo, em sua defesa ao rei Agripa, enfatiza o seu encontro com Cristo, da visão do Cristo ressurreto
e do seu chamado para a proclamação do Evangelho através da ação do Espírito Santo. Somos livres da cegueira e da morte espiritual. Nossos olhos foram abertos e fomos resgatados do império das trevas para a maravilhosa luz. Iluminados os olhos do vosso coração, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Os que vivem em escuridão não sabem para onde irão. Sem segurança, estes são dependentes de alguém para guiá-los. Cegueira espiritual é o estado natural de todo ser humano morto em pecados e transgressões. Não é capaz de enxergar, ainda que se julgue sábio. Tudo o que faz é baseado em sua cegueira, e não há quem o guie. Mas a esperança em Cristo. Ele nos faz levantarmos novamente e passamos a enxergar. Ele remove as escamas dos nossos olhos e nos ilumina. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Uma vez iluminado por Cristo, nosso olhar jamais voltará à escuridão. Nele não há trevas alguma. Embora iluminados, o pecado é como uma miopia que nos impede de enxergar plenamente bem. As Escrituras são as lentes do óculos do cristão regenerado para enxergarmos o mundo da forma correta. Aleluia! Somos ressuscitados da morte espiritual através da obra redentora da cruz. Da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados.